Pois bem, pessoal, depois de tanto tempo sem gravar nenhum vídeo, eu voltei aqui para explicar para vocês como eu criei um site para fazer consultas do jogo League of Legends. Como vocês sabem, bom, para quem joga, na verdade, existem vários sites que fazem consulta de perfis para puxar, por exemplo, elos, o nível da pessoa, qualquer informação assim que esteja no perfil da pessoa pode ser puxada pelo, pelo site API oficial da Riot, né? Que eu tenho uma, demorou acho que um mês por aí para eu conseguir uma oficial, mas depois que consegui, eu fiz esse site aqui meu, que é o titanium.gg. Não, obviamente o site não é esse, porque eu só tenho um subdomínio que eu pago, então o link é esse, mas enfim, não tô aqui para que vocês usem esse site, tô mais para mostrar. Vou fazer uma demonstração aqui de como está funcionando por enquanto. Aqui é o servers, no caso, deixa eu apagar aqui. Aqui são todos os servers que existem no LoL. No nosso caso é o BR1, a não ser que você, sei lá, jogue em outro. Aqui no caso você coloca o seu nick e depois você clica em Submit. Clicando em Submit, ele vai para o script PHP que vai criar toda essa página aqui. Por exemplo, aqui nós temos o nome, a foto de perfil, o nível, o rank. Aqui a imagem do elo, no caso, né? Lembrando que ele está puxando o da Flex, tá? Não da Solo Duo. Para quem entende do joguinho, vai entender o que eu tô falando. Aqui são quantas histórias, quantas derrotas, e aqui vem todos os campeões que ele tem e o ponto de maestria. Se você passar o mouse por cima, ele mostra a maestria, assim, o símbolozinho. Aí você vai passando, ó, todos os campeões aqui do perfil. E eu vou mostrar como é o código desse site, tá? Vamos aqui. O código desse site é basicamente esse aqui, que eu vou explicar um pouquinho detalhadamente como é que funciona. Primeiro vamos na index.html e pronto. Aqui nós temos nosso HTML completo. Aqui doctype, HTML, o read, enfim. Vamos ao que interessa, que é aqui. Aqui tem uma div, main, básica, um título, e aqui vem o formulário. Que nesse formulário eu coloquei um input tipo uma lista, que no caso vai ter uma data list, que é esse aqui que a gente viu, ó. Deixa eu excluir, pronto, aqui ó, todos esses daqui são essas opções aqui que eu coloquei. Além disso, nós vamos ter outro input do tipo texto mesmo, para colocar o nickname do Summoner, que é o invocador do jogo. Aqui nós temos o botãozinho básico de Submit e aqui só uma imagenzinha. Aí, quando a pessoa clica no botão de Submit, ele vai enviar pro script PHP chamado summoner.php. Pronto. Aqui ele vai, na primeira logolinha, ele vai incluir um arquivo chamado champs.php que tem todos os IDs, os respectivos IDs para os campeões do LoL. Então, no caso, o ID1 vai para um campeão, o ID2 vai para outro campeão. E como eu não tenho um conhecimento tão avançado assim em JSON para fazer toda a coleta, a separação, porque como vocês podem ver aqui, eu tinha apagado essa linha de código porque atualmente não estava em uso. Deixa eu pegar esse URL. Se eu colocar aqui, ele vai dar todo esse JSON aqui que tem todas as informações. Como eu estou usando o Microsoft Edge, ele está assim. Mas enfim, tem todas as informações necessárias para que eu conseguisse pegar as informações que eu quisesse, como por exemplo os ícones dos invocadores e tudo mais. Porém, como já digo e repito, eu não tenho uma
noção muito a funda de como separar aquele JSON, porque são várias linhas e tudo mais, eu preferi pegar um script que eu achei no GitHub. Eu vou ver se eu acho, boto na descrição, que já tinha os IDs tudo certinhos dos campeões. Então tá aqui, ó. E sempre que vai adicionando um novo campeão, eu vou lá naquele que eu mostrei pra vocês aqui, procuro o ID dele por lá e coloco aqui e coloco com o seu respectivo campeão. Mas continuando, prosseguindo. Aqui ele vai pegar o server, vai deixar tudo em caixa minúscula do server aqui, que eu falei, input é uma tipo lista. E aqui ele vai declarar na variável summoner, ele vai pegar o ID do summoner. Aqui é uma API que tá aqui, eu tirei porque é para uso pessoal, então como é uma API, vamos dizer assim, legalizada, entre aspas, tá? Eu não vou botar aqui por motivos óbvios, mas enfim. Aí depois ele vai pegar o summoner e caso tenha algum espaço, ele vai substituir por porcentagem 20, porque na hora da requisição, ele, em vez do espaço, ele coloca porcentagem 20, que é equivalente ao espaço nas requisições. Aqui ele vai declarar a URL da primeira requisição, que é para pegar, vamos aqui, aqui é o site da Riot, do developer.riot games, para os desenvolvedores, e aqui é aquela requisição que eu falei. Ele vai pegar o nick da pessoa e vai retornar esses seguintes parâmetros, que é o profile icon ID, que é qual ícone aquela pessoa está usando, e no caso no jogo cada ícone tem seu respectivo ID, o nome, que é o que eu passei, o PUID, que é necessário para algumas requisições, o summoner level, a conta ID, o ID e a última data de revisão. Enfim, prosseguimos. Declara que ele só faz basicamente colocar o server aqui na URL, porque caso você obviamente for de outro server, vai precisar ser outro domínio lá. Ele coloca aqui o summoner e coloca a API key, em caso a URL estaria pronta. Aqui ele vai fazer um check de que se o server tivesse sido setado, eu poderia agora, como já estou fazendo um curso de PHP, eu poderia fazer dessa forma muito mais simples, mas enfim, aqui foi o método que eu fiz, que é para ele checava se na variável server foi declarado alguma coisa, senão ele voltava para index da HTML. Aí aqui ele vai iniciar o curl, que no caso seria para ele fazer a requisição, para ir lá na API e retornar os resultados. Aqui ele vai iniciar o curl, depois ele vai colocar que ele quer que retorne as transferências, que retorne no caso os dados que vai ser passados ao fim da requisição. E aqui ele vai declarar a URL, que no caso é essa aqui, como eu falei, e depois ele executa a requisição e os dados da requisição vão ficar salvados nessa variável result. Depois ele fecha o curl e ele decodifica o JSON, porque como eu mostrei para vocês, isso daqui vai retornar em formato de JSON, que você vai decodificar para o PHP entender. Aí aqui eu vou começar a separar, por exemplo, o name vai receber o resultado, que são os dados, aqui o name, que no caso seria o summoner ID, o level vai receber o summoner level, e as imagens, aqui é o link de imagens que eu estou usando, aqui eu vou copiar, ó, vou copiar aqui, por exemplo, vou colocar a que eu estou usando agora, 4270.png. Vamos continuar aqui, na verdade.
Enfim, aqui é só o domínio que eu tô pegando as imagens, que é do Timo.gg, eu achei melhor. Aqui ele pega a profile icon. Entendi porque não pegou. É porque é .jpg. Aí, esse é o ícone que eu tô usando. Aqui ele vai colocar o source da imagem, no caso ele vai pegar esse link aqui, vai concatenar com o profile ID e eu vou colocar .jpg no final. Bom, aqui ele vai pegar o ID daquela requisição, como eu falei, que nem sempre todas as requisições você vai usar o nick do jogador para as requisições. Às vezes você vai usar algum ID, algum outro parâmetro que você recebe lá da primeira consulta que a gente viu. Aqui ele vai receber a URL para consultar o rank da pessoa, que no caso seria HTTPS, o server da pessoa, no caso BR1, API, Riot Games, blá blá blá. Ele vai receber o Summoner ID, que eu falei aqui, que ele recebe ID, e a API Key. Bom, aqui é a requisição que eu falei, ó. Aqui é a requisição da URL, que inclusive está mostrando a minha API aqui, mas depois eu tiro. Ele vai colocar aqui o seu Summoner encriptado, aqui região, como eu falei, aqui no caso seria o meu app, a API do meu app, e ele aqui inclui a API como um parâmetro de query, então vai ir junto com a URL. A resposta do body são dois arrays, né? O primeiro que fala da ranked, da flex, e o segundo da ranked solo query, com todas as informações. Por exemplo, a quick type, no caso que seria qual tipo da ranked, o summoner name, o hot streak, se ele está em hot streak, por exemplo, se ele ganhou várias vitórias seguidas, quantas vitórias ele tem na ranked, se ele é um veterano, no caso novato. Eu não sei, na verdade, tá? Não vou falar besteira aqui, mas enfim, quantas derrotas ele tem, qual o rank dele, qual o tier ele tá, se ele tá em ativo, Fresh Blood, que eu não sei o que é isso, mas enfim, o League D e o Summoner D, de novo, e quantos League Points ele tem. Que no caso é um sistema lá que tem novo no LoL. E aqui as mesmas informações, só que da Solo Key. Eu mudei aqui o site, no caso, né? Aqui eu coloquei 1, tava 0, aí eu botei 1 e agora tá mostrando da Solo Key, que no caso o 0 é esse aqui, que tá pegando a flex, e agora o 1 ele vai pegar desse aqui, que é da Solo Kiwi. Mas enfim, continuando, aqui ele vai fazer todo aquele, né, requisição de novo. Ele vai iniciar um curl, vai falar que ele quer, retorna que ele retorne os dados, vai setar o URL, vai executar, depois ele fecha o curl e ele decodifica o JSON retornado, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui esse result rank, ele pega esse resultado aqui e, como eu falei, ele vai receber dois arrays, o da flex e o da solo key. Então o 0 vai ser da flex e o 1 na solo key, porque respectivamente aqui começa do 0, 0 e 1 aqui. Aí, bom, prosseguindo, aqui ele vai pegar em qual tier ele tá, no caso prata, bronze, ouro, tal. Aqui é o rank que ele tá. Deixa eu conferir. Exatamente. O rank no caso seria o número e o tier é, como eu falei, o rank 1, 2, 3, 4. Aqui quantas vitórias ele tem naquela ranqueada e aqui quantas derrotas ele tem. Aqui ele checa que se for nulo ou não tiver nenhum tier, ele vai colocar aqui o tier ele é um ranked, não tem nenhum rank, obviamente, não tem vitórias nem derrotas. Tá, aí aqui ele vai pegar o tier, que no caso seria bronze, prata, tal, e se tiver espaço, por exemplo, ele vai substituir por underline,
e depois ele coloca todas essas palavras em minúsculo. Depois ele vai vir aqui e vai começar outra solicitação, na verdade, que é para pegar a maestria dos campeões. E a mesma situação que a gente já falou lá em cima: HTTPS, o server, a solicitação, no caso esse daqui, o link de solicitação no caso, o Summoner ID, que é aquele ID encriptado no caso, e a API Key. Aí ele começa a solicitação curl e depois ele só decodifica aqui, porque os estados vão ser usados mais lá embaixo. Aqui começando a, no caso, aparecer o visual da nossa página. Nós temos divs e parágrafos, mas enfim, vamos ao código PHP no caso, né? Aqui nós temos um parágrafo que é o id summoner name, que é onde vai ficar o summoner name, que é esse aqui. Ele vai colocar lá, cadê? Coloca aqui, ele vai dar um eco no name. Depois ele coloca a imagem, eu estou me embolando, pessoal, desculpa. Ele vai colocar a imagem, no caso, que é o ícone de invocador que a pessoa está usando, que a gente declara aqui, ó, imgsrc, aqui, como eu falei, que a gente pega até do site static.timo.gg. Aqui ele vai mostrar o level da pessoa, aqui. E aqui ele começa a mostrar os ranks, por exemplo, label rank, aí ele mostra o tier da pessoa, dá um espacinho e mostra o ranker. Por exemplo, eu aqui, prata 3. Aí ele dá um eixo na imagem, no caso, que representa aquele rank da pessoa, que fica aqui na pasta img, tier icons, aqui tem todas as imagens. Aí, aqui, por exemplo, do prata, aí ele colocou aí. Aí nós temos aqui com Bootstrap uns botõezinhos verde e vermelho que vão significar as vitórias e derrotas da pessoa. Ele dá um eixo no espaço vitórias, separa por no X e depois ele dá um eixo nas derrotas, dá um espacinho e escreve derrotas. No caso aqui eu tenho 66 vitórias e 57 derrotas. Aí aqui ele vai começar a mostrar o resultado, que no caso vai ser essa parte aqui todinha. Vamos lá. Ele começa que para cada, ele dá um for each que vai pegar todas as esse daqui vai ser formado por vários dados. Então ele vai pegar cada um desses dados e vai fazer uma análise nele e vai ter uma função específica para cada um. Específica não, mas ele vai passar por um processamento. Aí ele vai colocar o ícone aqui, no caso da pessoa, que ele vai colocar que o primeiro nome desse campeão, no caso que esse dado vai ser um campeão de sua maestria, ele tem que ser maiúsculo, o resto tem que ser minúsculo, e onde tiver esse aspas simples, ele vai colocar um espaço. E é isso, aqui onde tem um champion ID, que no caso vai ser o nome. Por exemplo, aqui são exemplos de nomes que tem espaço ou não são, continuam com, por mais que a primeira letra seja maiúscula, por algum devido espaço que esteve ou algum aspas simples que teve, o primeiro ficou maiúsculo e o resto minúsculo, e não é o que a gente quer. Na verdade a gente quer que os nomes eles fiquem assim, ó. Por exemplo, Shinzal é Shin espaço Zal. Depois que ele passa por essa função, ele fica Shinzal todo minúsculo. Então a gente quer que o primeiro X e o Z seja maiúsculo. Aqui é só uma verificação para que, caso for alguns nomes problemáticos, vamos dizer assim, eles fiquem desse jeito que eu quero. Depois ele pega aqui a variável score, salva, ele pega quanto de pontos aquele invocador tem com aquele campeão, ele guarda na variável score e ele
Aqui é a maestria, que é o Champion Level. Aí, aqui ele faz uma verificação da qual maestria é. Esses links aqui, se a gente for entrar neles, você vai ver que são apenas imagens imagens da maestria, no caso que a pessoa tem. Ó, maestria 1 e conforme assim vai, até a maestria 7 aqui. Maestria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui, ele vai fazer um eco. Ele vai fazer um eco com a div, que tem aqui uma função. E é uma função que, esse aqui no caso a função, ele vai mostrar uma div id com esse id, no caso vamos inspecionar o elemento aqui. Aqui, div xal, ele leva para essa função o id do campeão, por exemplo, 57, e ele vai retornar, por exemplo, não sei, aqui, Maokai 57, entendeu? Então ele vai mostrar Maokai, por exemplo, a div do Maokai. Aqui ele coloca um estilo e depois ele coloca uma label com champ name e ele mostra o qual campeão é. No caso seria esse título aqui. Depois ele vai pegar o ícone do campeão nesse link aqui, ó. E depois ele vai dar um eco. Vai colocar uma imagem com source esse daí, ó. Que se a gente for parar, eita, fiz merda. Se a gente for parar para olhar lá, vai ser os ícones onde ficam os ícones do campeões, onde ficam com o ID, no caso do campeão. E aqui seria um efeito que onde o mouse passar, ele vai mudar o source da imagem para outro, no caso, que seria o da maestria. E aqui, quando o mouse sair, ele volta para a primeira imagem, que no caso seria a imagem do campeão. E depois ele dá um eco no score do campeão. É porque aqui ele tá assim por causa que eu apliquei um estilo aqui no meu site, tá? Mas é isso, ele dá um eixo no score e fica aqui mostrando quantos de pontos aquele invocador tem com o campeão. Não demorou acho que 3 dias por aí, porque como eu não sabia direito mexer com curl ainda, hoje eu já sei mais. Nem aqui, por exemplo, poderia só aplicar se set na variável post, summoner, enfim. Mas é isso, eu expliquei acho que direito. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Mas